Meus irmãos, boa noite a cada um de vocês. Nós estamos aqui para mais um vídeo devocional. De repente você vai vê-lo em outro momento, então não sei se é boa noite mesmo, se é bom dia ou se é boa tarde. O fato é que esse vídeo será utilizado por nós na edificação dos encontros que teremos das nossas células ou dos nossos GCs amanhã às 20 horas. Cada líder vai fazer lá a chamada de vídeo e criar assim a sala de bate-papo, onde iremos crescer juntos, orando, cantando e conversando a respeito de mais um tema. Eu digo a vocês que quero repetir aqui, talvez o texto mais importante na sua percepção do livro de Gálatas. E por que eu faço questão de repetir? Porque a compreensão do que Paulo vai nos ensinar nos versos que eu leio agorinha tem muito a ver com a percepção que nós também precisamos ter a respeito da interpretação do Evangelho. Então, o tema de hoje, o que eu converso com você hoje é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho. E para isso, eu utilizo o texto de Gálatas no capítulo 1, versículo 10 até o versículo 17, que nos diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradassem a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse, ou para que eu o anunciasse aos gentios. Sem detença, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém, meus irmãos. Esta é a santa palavra de Deus, que aqui temos no livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo. E como nós estamos aprendendo, o livro de Gálatas, ou a carta aos Gálatas, é referente a uma resposta que Paulo está dando às 4 igrejas que ele havia plantado, quanto à forma insensata que os Gálatas, os crentes dessa região, estavam abraçando um outro evangelho. Precisamos lembrar, meus irmãos, que o evangelho ensinado pelo apóstolo Paulo foi o da graça de Deus, o da liberdade em Cristo Jesus. Paulo, quando esteve ali para levar esta mensagem, foi de uma forma livre. Ele não foi com segundos interesses, ele foi para apresentar Jesus Cristo como o caminho que nos conduz à presença do Pai. E isso ele fez através de uma generosidade por meio da sua pregação. Mas, meus irmãos, por que eu inicio com essa definição do que Paulo está combatendo? Porque esse texto me ensina que Paulo traz a mensagem do verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho. E é importante nós entendermos qual é o verdadeiro evangelho. Sabe por quê? Porque às vezes algumas coisas falsas têm uma aparência muito próxima daquilo que é verdadeiro. Exemplo, hoje em dia há uma fábrica criminosa de notas de dinheiro falso. Então, muitas empresas, muitos mercados, muitas lojas utilizam uma maquininha para que possa pegar a nota e averiguar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Porque nós vivemos há um tempo atrás, onde muitas notas falsas estavam sendo passadas aos comércios.
e isso trouxe muitos prejuízos. Então essa maquininha consegue hoje detectar a nota falsa com relação àquela que é verdadeira. O que Paulo está fazendo aqui? Trazendo o evangelho verdadeiro aos Gálatas. E como que ele faz isso? Apresentando alguns princípios que só o evangelho verdadeiro tem. Preste atenção, Paulo vai nos apresentar nesses versos que nós lemos, princípios que afirmam o verdadeiro evangelho. Qualquer evangelho que não tiver esses princípios é falso, tem que ser refutado, não pode ser abraçado por nós. Então vamos lá, qual é o primeiro princípio que o apóstolo Paulo nos traz aqui para nos garantir que o evangelho que ele ensinou aos Gálatas e que ele está nos ensinando aqui é verdadeiro? Em primeiro lugar, o verso 12, que nos diz assim: porque eu, Paulo, não o recebi, ou seja, não recebi o evangelho e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Primeiro princípio, o evangelho tem sua raiz nos céus. O evangelho tem suas raízes nos céus. O que significa isso, meus irmãos? Quando Paulo, ainda perseguidor de todos aqueles que tinham Jesus como referência salvadora, como o Cristo que veio para trazer salvação, e Paulo assolava os cristãos, ele já tinha sido, por exemplo, a pessoa que permitiu o assassinato a pedradas de Estevão. Está relatado lá em Atos no capítulo 7 e 8. O texto fala que Paulo entrava nas casas e arrastava os crentes para fora de casa e castigava-os em praça pública. E Paulo estava indo em mais uma viagem para fazer isso contra os cristãos, agora em direção a Damasco, saindo de Jerusalém e indo para Damasco. Nessa viagem, de repente, Jesus aparece a Paulo. Jesus vem para conversar com Paulo. E ali Paulo cai, fica cego por 3 dias. Nesse período que ele fica cego, ele escuta Jesus falar com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele então faz uma pergunta de quem era aquele que conversava com ele, e aí Jesus fala: eu sou o Jesus, o Cristo que você tem perseguido. Paulo então tem uma revelação extraordinária, quando os olhos se abrem. Não apenas os olhos físicos, mas também os olhos da alma. Ele tem a revelação de que Jesus de fato é o Filho de Deus e que ao invés de perseguir a Jesus, ele deveria ter em Jesus a realidade da sua vida. E aí então, meus irmãos, Paulo tem o seu coração convertido. Paulo se transforma numa nova criatura. Paulo agora não será mais perseguidor do Evangelho. Por quê? Porque Jesus se revelou a ele. Assim, meus irmãos, é na vida de todos nós, quando estivermos ou quando estamos vivendo no contexto do Evangelho. Devemos compreender que quem veio atrás de nós foi o próprio Deus. Não fomos nós que fomos atrás dele. Não somos nós que demos o primeiro passo. Assim como Deus, no jardim do Éden, foi atrás de Adão depois do pecado consumado, assim também Deus foi atrás de Paulo quando ele perseguia a sua igreja. Assim Jesus se revela a Paulo. Meus irmãos, a raiz do Evangelho está nos céus. A raiz do Evangelho não está fundamentado na terra. O mundo que nós vivemos, na verdade, luta contra os princípios do Evangelho, luta contra os princípios do reino de Deus. Nós somos pecadores, por isso nós pecamos. Nós gostamos de andar de costas viradas para Deus, nós gostamos de andar de acordo com as pretensões do nosso coração. E aí, de repente, as escamas dos nossos olhos caem, o Espírito Santo age na nossa vida e nós temos a revelação de Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da fé dos que estão agora vivendo no Evangelho. Então, o primeiro princípio que o apóstolo Paulo traz para nós é que as raízes do Evangelho estão fundamentadas nos céus. Mas um segundo princípio que o apóstolo Paulo nos traz está aí no verso 13 e 14. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O segundo princípio, meus irmãos, que Paulo nos ensina a respeito do evangelho verdadeiro, é que ele muda
completamente as nossas convicções. Nós olhamos para o apóstolo Paulo antes da sua conversão, antes do encontro que Cristo promoveu com ele, e a gente vê um homem convicto, lutando pelos seus ideais. Quando ele perseguia os cristãos, ele tinha base para fazer isso. Era a base na sua crença, na sua estrutura de fé, na sua estrutura de confissão. Ele estava seguindo as tradições dos seus pais, ele foi ensinado por isso. Ele foi ensinado sobre essas verdades, que todos aqueles que desmereciam a estrutura do Antigo Testamento, que desmerecia Moisés como um grande profeta, deveria ser perseguido como um herege. Então agora há um grupo de pessoas falando que Jesus é maior do que Moisés, de que Jesus é o Deus ressurreto, de que Jesus é a causa da salvação, que não precisava mais observar a lei, porque a lei não é capaz de salvar ninguém, mas a nossa fé em Cristo nos justifica diante de Deus. Isso era uma afronta para Paulo, e por causa disso ele perseguia com duras penas, inclusive a pena de morte, a essas pessoas que não abandonavam essa ideia de ter em Jesus a causa da sua fé. Só, meus irmãos, que o evangelho verdadeiro muda as convicções. O apóstolo Paulo, que ora perseguia a igreja de Cristo, agora será perseguido por defender aquilo que ele perseguia. O apóstolo Paulo, quando entende Jesus, vai fazer de Jesus a causa última da sua vida. Tanto que ele fala em algum momento, ou em uma trajetória do seu ministério, o seguinte: para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. E em outro verso ele diz o seguinte: tudo aquilo que eu tinha ganhado, tudo aquilo que eu havia conquistado, eu considero como refúgio diante do tesouro que me foi dado por Deus, que é Cristo Jesus, o seu Filho. Então, meus irmãos, as convicções do apóstolo Paulo foram completamente transformadas. Agora ele não persegue mais os cristãos, agora ele se faz um, e ele é convicto em levar Jesus às pessoas que ainda não o conheciam. Meus irmãos, nós também precisamos ter as nossas convicções convertidas por esse evangelho que tem a raiz nos céus. Preste atenção. Nós não podemos ser dominados por nada que tenha a ver com as circunstâncias visíveis. Nós devemos ser dominados pelas convicções que estão baseadas na nossa fé. Fé é a certeza de coisas que nós esperamos e é a convicção de fatos que nós não conseguimos enxergar. Ou seja, as nossas convicções são maiores do que as circunstâncias que estão à nossa volta. Por exemplo, o coronavírus. É um problema, é um mal que precisamos cuidar da nossa saúde contra ele. Mas nós não estamos à mercê do coronavírus. Nós vivemos de acordo com as convicções desse evangelho verdadeiro que foi lançado no nosso coração pela própria vontade de Deus e que o Espírito Santo então aplica no nosso coração todos os dias. Então, meus irmãos, esse é o segundo princípio. O verdadeiro evangelho não apenas tem as raízes fundamentadas nos céus. O verdadeiro evangelho não apenas também muda as nossas convicções, mas em terceiro e último lugar, de acordo com os versos 16 e 17, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Terceiro princípio: o evangelho verdadeiro nos faz cativos do amor. O evangelho verdadeiro nos faz cativos do amor. Olha que interessante, meus irmãos, quando Jesus se revela ao apóstolo, quando Jesus se revela a Paulo, e ele se transforma então em um enviado, em um apóstolo, ele tem as suas convicções transformadas. Ele quer agora levar o evangelho às pessoas que ainda não haviam sido ensinadas a respeito dele. Paulo não vai a Jerusalém para ele pedir carta de permissão aos apóstolos e à igreja primitiva. Paulo não vai fazer nenhum outro contato com o ser humano, porque ele havia recebido a aprovação de Cristo e ao mesmo tempo ele foi comissionado a ser um missionário, a ser um evangelista. E ele começa a cumprir esta missão. E o texto fala nesses dois versos que nós lemos agora, que ele foi para as regiões
distantes da Arábia, e depois ele volta para Damasco, pregando o evangelho, anunciando o evangelho da graça aos gentios. Ou seja, meus irmãos, Paulo não perdeu tempo. Paulo não perde a oportunidade de ensinar a respeito de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a mensagem explícita na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendeu que ele estava em missão e ele iria cumprir esta missão. E nós já entendemos que estamos em missão? Se o verdadeiro evangelho habita o nosso coração, se o evangelho que nós estamos abraçados nele tem raízes nos céus e mudou as nossas convicções, meus irmãos, é preciso entender que o outro é o lugar de nós investirmos tudo aquilo que a palavra de Deus nos tem ensinado. É preciso cuidar das pessoas. É preciso, meus irmãos, entendermos que os nossos GCs, que as nossas células irão se multiplicar, e essa é a proposta para cada uma delas, a partir do momento que nós nos fizermos missionários no nosso tempo, a partir do momento que nós cumprirmos o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e, consequentemente, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós temos a mensagem da salvação e louvamos a Deus pelo seu amor, que nós também possamos amar as pessoas e ensiná-las a respeito desse mesmo amor. Você já averiguou hoje ao seu redor se tem alguém precisando ouvir o evangelho? Alguém precisando de um cuidado do evangelho? Você é o responsável em fazer isso. Todos nós fomos chamados para sermos evangelistas, missionários, porque nós estamos em missão. No nome de Jesus, que eu e você possamos combater o bom combate, que nós possamos cumprir a tarefa que Deus nos tem dado, e que assim, meus irmãos, nós sejamos abençoados como células, abençoados como os GCs. Deus nos guarde, Deus nos abençoe e nos fortaleça através do seu evangelho verdadeiro. Amém.